por mais que seja semelhante, olha só, é um resultado diferente. Por quê? Mesmo sem qualquer habilidade, ou quiçá pouca habilidade, eu consigo criar uma peça interessante utilizando a garrafa de vidro? A resposta é um grande e sonoro sim. E é isso que eu vou te mostrar passo a passo nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao universo do Fuse. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode criar duas peças bem interessantes utilizando uma garrafa. Cara, quando eu comecei a trabalhar com a garrafa de vidro era bastante complicado de eu encontrar alguma referência para aquilo que eu queria criar. Porque há cerca de 13, 14 anos atrás não existiam muitas pessoas que trabalhavam com a garrafa. Bom, se existia, elas não compartilhavam nenhum tipo de conhecimento. Então eu tive que aprender tudo meio que na raça. E nesse processo de aprendizado eu percebi que existem umas peças que quando você bate o olho você percebe, você acredita que é algo bem difícil de se fazer, só que quando você aprende como que faz, você nota que é só questão de organização, digamos assim. E é isso que eu vou te mostrar na criação dessa peça de hoje. Então, para ela eu vou utilizar somente o corpo da garrafa. Para quem ainda não sabe quais são as partes da garrafa, eu divido a garrafa em 5 partes. Então, nós temos aqui o gargalo, aqui o pescoço, aqui nessa voltinha aqui, ó, do pescoço até voltar a ficar reto, nós temos o ombro, aqui o corpo da garrafa e aqui o fundo dela. Nessa peça eu vou utilizar somente essa parte aqui da garrafa. Vocês já vão entender o porquê. Então nós vamos precisar aqui de uma caneta Toyo. E não, eu não estou ganhando dinheiro fazendo propaganda desse tipo de ferramenta. Eu divulgo aquilo que eu acredito que vai te ajudar. Se você tem preferência por outro cortador, aí fica a seu critério. Eu sempre prefiro utilizar caneta de disco de vídeo e eu já expliquei em outros vídeos aqui por quê. Então aqui você vai precisar basicamente de 4 coisinhas. O cortador de garrafa, o cortador, que no caso é a caneta Toyo, um molde de sua preferência e papel. O papel é para você desenhar o gabarito, ou seja, o formato do molde que você vai utilizar. E aqui a gente vai precisar desse papel por quê? Porque nós vamos cortar as peças, as tiras de vidro, eu já vou explicar aqui como. Vamos agrupar ela no papel, na ordem que eu também vou explicar. Do papel, assim que a gente montar a peça no papel, a gente vai transferir ela para o molde. Então vamos lá. Já estou aqui com a minha mesa montada, minha garrafa está aqui e vamos começar. Então para esse trabalho eu vou usar essa garrafa aqui. Ela é uma garrafa na tonalidade verde, cor natural dela. É uma garrafa de vinho. Então, como eu falei, eu vou retirar essa parte aqui e essa parte aqui. Essa peça que eu vou criar, eu vou utilizar somente o corpo. Então, vou separar aqui minha garrafa, venho aqui com o meu cortador. Eu já falei, se você é a primeira vez que está vendo esse tipo de cortador, eu já falei sobre ele em outros vídeos aqui do canal. Então, não vou me adentrar muito em como que ele funciona. Aqui eu tenho a garrafa. Para mim cortar ela, se você já viu os vídeos que eu falo sobre esse cortador, eu já expliquei para que serve isso, para que serve isso aqui e isso daqui. Então, para agilizar o nosso trabalho, eu vou dispensar essa parte e também essa parte aqui. Vou ficar somente com o cortador em si. Ligo ele e espero minha resistência começar a acender. Aliás, antes da resistência começar a acender, deixa eu desligar aqui. Eu vou puxar ele um pouco mais para cá. Agora sim. Eu ligo ele. Eu espero ela começar a acender. Começo sempre pelo fundo da garrafa. Apoio ela onde eu quero cortar. No caso aqui, nessa marquinha aqui. Apoio ela e começo a girar. Cortado o fundo, eu separo ele. Venho aqui e apoio ela na outra marquinha, no caso aqui. Apoio ela sobre a resistência e começo novamente a girar. Prontinho. Retirei o gargalo.
eu tenho aqui a minha garrafa. É com essa parte aqui que eu vou criar a peça. Desligo meu cortador, separo ele e eu vou focar somente aqui na minha garrafa. Então, toda garrafa ela tem uma marcação. Não sei se vai dar para ver aqui na câmera. Deixa eu ver desse lado aqui, ó. Essa marcação aqui, ó. Geralmente é quando a forma se fecha. Então, a forma dela se fechando, isso na fabricação, é criada essa linha aqui. No caso, essa linha separa a metade da garrafa. Então, eu venho aqui com o meu cortador. Aqui eu estou utilizando um cortador de cabo oco. No caso aqui, não sei se vai dar para você ver, tá sem o querosene. Eu não recomendo você utilizar o cortador sem o querosene ou óleo lubrificante. Então, vai adicionar aqui o óleo. Caso eu não faça isso, meu cortador começa a ser danificado à medida que eu uso ele. Prontinho, cortador com lubrificante. Eu venho aqui, separo a linha, aliás, encontro a minha linha que eu quero usar como guia. Fecho um pouco aqui a válvula do cortador para não derramar muito lubrificante. Prontinho, abri o meu cortador, minha garrafa. Então aqui eu tô com um gabarito, eu vou utilizar esse gabarito aqui como medida para mim cortar alguns filetinhos. Eu vou cortar tirinhas de vidro na espessura de 1 centímetro. Então aqui você pode ver que no caso aqui dessa garrafa teve um probleminha aqui. Isso por causa dessa ondulação aqui da garrafa, da escrita que tem na parte de fora. Como eu vou passar a caneta do lado de dentro, essa ondulação não vai me fazer tanta diferença. No caso essa daqui. Então eu vou aqui, vou tirar essa parte fora. Fiz o risco. Venho aqui com um alicate de desbaste, ou caso você prefira, um alicate, ou aliás, venho aqui com um alicate bico de pato, ou caso você prefira, um alicate de desbaste e retiro essa parte aqui que eu acabei de cortar. Risco. Alicate. No caso eu vou cortar toda essa parte aqui em tiras de vidro iguais a essa daqui. Cortado uma metade, eu vou também cortar da outra. No caso vai ser toda a garrafa cortada em tirinhas dessa forma. Depois de cortar os filetes de vidro, é interessante você entender aqui que nós vamos trabalhar essa peça utilizando 4 camadas. Uma primeira camada, que seria a parte de baixo, a segunda camada, que seria a segunda camada, a terceira e a quarta, ou seja, vamos agrupar vidro sobre vidro de forma que criem 4 camadas, 4 sobreposições. Então, na primeira camada, nós vamos agrupar 5 filetinhos de vidro. Então, nós colocaremos 5 filetes de vidro, seja na vertical ou na horizontal. Depois, na segunda camada, mais 5 fileiras de vidro. Isso, se a primeira a gente colocar na horizontal, a segunda nós vamos colocar na vertical. A terceira camada, a gente vai diminuir um filete de vidro. Vamos colocar só 4, assim como na quarta camada nós também vamos colocar somente 4. Isso eu já vou mostrar para vocês como que é. Bom, então eu acabei de cortar aqui minha garrafa. O corpo me deu essa quantidade aqui de tirinhas. E um detalhe aqui importante, em caso tenha acontecido também com vocês, é que à medida que eu fui cortando aqui, algumas peças acabaram saindo de forma imprevista, digamos assim. Caso isso aconteça com vocês, por enquanto não descarte a possibilidade de utilizar essas peças aqui, porque dependendo do molde que vocês vão usar, elas também vão ser necessárias na sua peça. Então eu reservo elas por enquanto e venho aqui com um molde. No caso, o meu molde tem esse formato aqui com esses tamanhos. Só que, infelizmente,
A garrafa de vidro, olha só, o corpo, ele não me deu um tamanho que eu conseguisse chegar no tamanho total do molde. Isso tem problema? Pouco, tem pouco problema, porque a peça que eu vou criar não vai sair no formato que eu queria que ela saísse, no tamanho que eu queria que ela saísse. O que eu vou ter que fazer é adaptar o tamanho da minha peça com o molde de forma que ela fique o mais próximo possível desse formato. E como que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho o tamanho real do meu molde. Eu simplesmente venho aqui e tento desenhar um molde menor aqui dentro, um tamanho menor aqui dentro. Eu acho que eu fiz pequeno demais. Vou seguir essa linha aqui. Eu fiz aqui o mesmo desenho, só diminuir o tamanho. Eu acho que dá até para me aumentar mais um pouco. Vou aumentar mais um pouco. Prontinho, agora aqui eu tenho o meu molde redesenhado, apesar que ficou meio confuso. Vou fazer o mesmo molde, só que aqui do lado de fora. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu molde desenhado. Eu desenhei aqui na parte de trás, para não ficar muito confuso. Apesar que eu não sei se ajudou. Mas enfim, olha só. Agora sim, eu tenho um molde no tamanho exato da peça que o corpo da minha garrafa me proporcionou. Então qual que é o próximo passo? Eu vou definir aqui como que eu vou organizar minhas tiras de vidro. Se eu vou fazer dessa forma aqui, por exemplo, como se fosse um jogo da velha, ou se eu vou fazer minha... Ó, na hora que eu vi que aqui ficou menor. Ou se eu vou fazer a minha peça curvada. Curvada não, com o vidro trançado. Eu acho que eu vou fazer ela trançado para vocês verem como que é. Então, olha só, eu venho aqui com a minha primeira peça, organizo aqui, ó, quero que ela fique aqui, venho com a segunda, eu vou deixar o espaço de mais ou menos 3 peças, como se tivesse 3 peças aqui no meio, isso para me dar um efeito legalzinho no final. Olha só, lembra que eu falei dessa daqui? Agora eu vou precisar dela. Pronto. Dessa forma aqui, eu venho e marco um pedaço que eu tenho que tirar para que a peça fique exatamente no mesmo tamanho e formato também do molde. Ou seja, ela tem que seguir o desenho do meu molde também. Então, vou marcando aqui, usando a linha como referência, para me retirar essas partes aqui que sobraram. No caso, vou retirar todas essas partes aqui de fora do meu molde. Como que eu vou fazer isso? Com o meu cortador. Prontinho, agora que eu fiz os riscos, eu aconselho você usar, para tirar essas partes, o alicate de desbaste, porque ele segura melhor o vidro. No caso, com esse tipo de corte. Então, venho aqui com o alicate, apoio e vou retirando os pedaços. Essa partezinha aqui que quebrou, que está mais pontuda, não tem tanto problema assim, porque na hora que você for levar para o forno, ela tende a sair. Então, eu reorganizo aqui. Prontinho. Qual é que vai ser o próximo passo? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais uma linha aqui, também seguindo a mesma ordem de distância, como se tivesse mais 3 aqui no meio. Pronto. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu venho aqui com o marcador de texto e vou marcar aqui a linha que eu vou ter que cortar. No caso aqui dessas duas do meio, eu não vou precisar cortar aqui nem aqui. No caso, eu vou ter que sacrificar essa parte aqui da minha peça porque é o que a garrafa me deu hoje. Prontinho, já tem a primeira linha na vertical e uma primeira linha na horizontal. O segredo de você cruzar os vidros, no caso as tirinhas, é você fazer 4 camadas. No caso aqui eu tenho a primeira na vertical, no caso aqui na horizontal, a segunda na vertical, a terceira eu vou fazer de novo na horizontal e a quarta na vertical. Sempre preenchendo esses
meios aqui. E aqui lembra que você deixou uma distância de 3 tirinhas aqui no meio? É justamente por causa dessa terceira e quarta camada. Porque colocando uma peça aqui em cima, a nossa terceira camada, vai ficar uma distância entre uma peça, como se tivesse uma peça aqui e mais uma peça aqui. No final de todo o processo, eu vou ter um detalhe bem interessante aqui em toda a peça. Então, coloco aqui, venho com o meu marcador e marco aqui o excesso, onde eu devo tirar. Criada aqui a nossa terceira camada, nós vamos fazer a mesma coisa com a quarta camada. Então, venho, coloco aqui, venho com o meu marcador e novamente eu marco o excesso. Prontinho, eu tenho aqui a minha peça criada. Olhando dessa forma, parece que vai ficar algo bem estranho, mas no final do processo vai ficar algo bem interessante de se ver. E um detalhe, que dessa forma aqui, utilizando 4 camadas, o vidro vai ficar cruzado. Isso vai dar para perceber somente no final de tudo, no final da fusão. Então eu vou pegar a minha forma, o meu molde, para a gente ver aqui como que você vai organizar ela no molde. Aqui é importante você saber que existem duas formas de você passar, nesse caso, a sua peça que você montou no seu gabarito para a forma. A primeira forma é, como tem 4 camadas, você começa passando para a forma da camada de cima primeiro, você inverte as camadas. Então nós temos a quarta camada, que na forma vai ser a primeira, a terceira camada, que na forma vai ser a segunda camada, que na forma vai ser a terceira, e a primeira camada, que na forma vai ser... Não sei se com essa explicação eu estou te ajudando, eu estou complicando ainda mais. Mas vamos lá. Tem as camadas aqui no gabarito, eu vou pegar da de cima primeiro e vou transferindo. Peguei, transfiro. Pego a outra, transfiro, pego a outra, transfiro, pego a outra, transfiro. Essa é a primeira forma. Um pouco mais trabalhosa, mas é a primeira forma. Antes de você transferir a sua peça para o molde, é de suma importância, é muito importante que você adicione também o desmoldante. Isso, claro, antes de colocar as peças de vidro no molde. Você vai adicionar um desmoldante de sua preferência. Adicionando ele evita que a sua peça, a peça que você está criando, grude nesse molde. O desmoldante tem esse nome justamente por causa disso. Desmoldante, desmoldar, tirar do molde. Nossa, muito nerd isso aqui. Então vamos lá. Passa o desmoldante no molde, o molde de sua preferência, independente de qual seja esse molde, você sempre deve utilizar o desmoldante. Nossa, bastante repetitivo. Então vamos lá. Esse daqui é o meu molde. Olha só, você pode ver que ele é côncavo. Então vou usar ele para moldar essa peça. O próximo passo agora é pegar todas essas peças aqui e colocar no meu molde. Então a gente vai vir aqui, olha só, dar uma pequena limpada. É importante que a sua peça esteja bastante limpa quando você for colocar ela aqui, tá bom? Então uma por uma a gente vai organizando no molde da mesma forma que a gente organizou aqui no gabarito. No caso, eu acho que no começo eu falei que esse daqui era um molde. Não, esse aqui vai ser o gabarito. A primeira camada já foi. A ideia aqui é replicar o que está aqui. Nesse caso aqui eu estou utilizando para a criação dessa peça um molde de porcelana. Existem vários outros materiais que você pode utilizar para dar formato, para moldar suas peças. Nesse caso aqui, eu estou utilizando esse material. A segunda camada já foi, a terceira camada já foi, e agora eu vou para a última camada. Prontinho, minha peça está montada, agora é só levar ela para o forno. Calma aí. Agora é só levar ela para o forno. Bom, eu terminei de montar minha peça na forma, levei lá para o forno e está lá dentro. E lembra que anteriormente aqui eu falei que existem duas formas de você transferir a peça do gabarito para a forma? Essa foi a primeira. Eu acredito que é um pouquinho mais complicada de se fazer devido ao processo de montagem dela. Aqui, agora eu vou mostrar como que é a segunda forma. Isso utilizando outro gabarito e outra forma, para ter outra opção de peça, para não fazer a mesma peça duas vezes.
Então a primeira peça teve um formato mais triangular, essa daqui vai ter outro formato que a gente vai conferir agora. E esse modelo de peça eu consigo fazer com qualquer outro molde. Por exemplo, aqui eu tenho um molde que no meu caso é redondo. Aqui eu consegui encontrar uma garrafa que me dá exatamente o tamanho que eu quero, no caso é o tamanho do meu molde. Eu venho aqui e agrupo minhas peças. Depois de agrupada, eu venho aqui com o marcador. Cadê o marcador? Marcador. Eu venho aqui com o marcador e marco a posição de cada uma delas. Olha só, um detalhe que eu acabei esquecendo de fazer aqui na minha peça e é bom tomar o cuidado para fazer na de vocês, caso vocês façam redondo. Essas bordas aqui, ó, que passam do molde desse gabarito, elas também vão passar do molde que vocês vão usar, caso isso aconteça. Se porventura a peça passar, igual está acontecendo aqui, ela tende a abraçar o molde. Se ela abraça o molde, você não consegue tirar ela dele. E aí você tem que sacrificar ou o molde ou a sua peça. Então, quando vocês forem fazer, deixa todas as pontas dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Aqui as pontas de cima estão seguindo a mesma direção, o mesmo formato do molde. Já as de baixo não. Isso eu acabei esquecendo de fazer agora. Vou tentar corrigir aqui. Prontinho, com a primeira camada feita, eu posso fazer de duas formas. Ou eu venho e coloco a segunda camada por cima, como eu fiz na primeira peça, ou eu separo a primeira camada, deixo ela aqui no cantinho e venho aqui com a segunda. Como eu comecei a primeira camada com uma peça central e ela tem 7 peças, eu faço a mesma coisa com a segunda camada. Então, começo com uma peça central. Vou colocar essa daqui que está mais bonitinha. Começo com uma peça central e venho adicionando as outras. Olha só, depois que eu organizei as peças no lugar, eu vim aqui com o meu marcador e marquei as peças no exato ponto onde eu vou fazer o risco com a caneta. Então, venho. Prontinho, ó, a segunda camada terminada. Eu venho aqui, vou separar ela também, igual eu fiz com a primeira camada, para me adicionar a terceira e quarta. Então, um detalhe aqui, caso você siga essa forma aqui de organização das suas peças, um detalhe que não sei se você percebeu na primeira, é que a primeira camada, na primeira peça que eu falo, a primeira camada e a segunda camada sempre vão ter uma peça a mais do que a terceira e a quarta camada. Então, no caso, a primeira camada teve 7, a segunda camada teve 7, a terceira e a quarta vão ter 6 peças. Então, antes de eu tirar aqui a minha segunda camada, eu venho aqui e vou organizar a minha terceira camada. Olha só, organizei a terceira, eu venho e retiro a segunda, tomando cuidado para não mexer na terceira. Por que a gente tem que fazer isso? Você colocando a terceira camada com a segunda ainda no lugar, você marca onde cada peça deve ficar, onde cada tirinha deve ficar na sua peça. Então, venho aqui novamente com o cortador e marco. Prontinho, cortado a terceira camada, eu vou fazer a mesma coisa com a quarta camada. Então, vou vir aqui com as peças, vou separar aqui a minha terceira camada, eu já sei que tem 6. Separo elas, venho aqui com 6 peças, lembrando sempre do distanciamento. Prontinho, com a minha quarta camada terminada, eu reservo ela também. Tiro aqui o meu gabarito, separo ele, aliás. Venho aqui com o meu molde e vou organizando as camadas conforme a numeração que eu dei para elas. No caso aqui, tem a primeira, segunda, terceira e a quarta camada. Então, venho aqui com a primeira, organizo aqui.
Lembram que eu comecei a montar a camada no meu gabarito? Eu comecei a montar primeiro pela camada do centro. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, montar do centro e venho organizando aqui as demais camadas. Tomando sempre o cuidado para a peça não ultrapassar o tamanho total do molde, porque se isso acontecer, corre-se o risco de você perder ou a sua peça ou o seu molde. Eu prefiro perder minha peça. Olha só, aquela diferença que eu falei no começo, tá vendo que aqui tá certinho o corte, enquanto aqui, ó, tá deixando um pouco a desejar? Bom, preparei a primeira, venho com a segunda. Primeira e segunda camada colocada, venho aqui com a terceira e a quarta. Prontinho, minha peça montada, é só eu levar ela para o forno. Com as duas peças já colocadas dentro do forno, eu fecho ele e adiciono a minha programação de queima. No caso aqui eu vou termoformar e fundir, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E para isso eu coloco minha programação de termoformação e fusão. Para quem participa do grupo lá do Telegram, eu vou compartilhar essas informações de queima lá no grupo do Telegram. E aqui, como eu estou fazendo uma queima de uma peça já direto na forma, é muito importante que eu saiba exatamente o que eu estou fazendo. Por quê? Porque caso a temperatura não chegue minha peça não chegue numa temperatura ideal de fusão e ela não se funda, a minha peça vai quebrar pouco tempo depois que eu retirar ela do forno. Por quê? Porque ela não se fundiu direito. Isso tem alguns fatores, alguns fatores complicantes, alguns problemas que uma má fusão pode causar à sua peça. E isso mais para frente eu explico melhor. Então, assim que eu tirar a minha peça do forno, ela pode aparentar estar inteira, mas depois de algum tempo ela vai quebrar. E também, caso minha peça passe do ponto, pode causar vários problemas, não somente a minha peça, mas também a minha forma ou ao meu molde. Por quê? Porque se a peça passar muito do ponto, o vidro ele vai derreter a ponto das moléculas dele começar a se fundir com as moléculas da forma. Isso mesmo adicionando o desmoldante. Pode acontecer do vidro derreter a tal ponto dele também atravessar o desmoldante e incorporar também e se fundir junto à forma. E aí eu perco tanto a minha peça quanto, na maioria das vezes, também o meu molde. E é por isso que você deve ter a plena noção do que realmente você está fazendo com essa queima. Bom pessoal, e terminando o processo de cozimento da peça, nós temos esse resultado aqui. Olha só, essa daqui foi a primeira peça criada na primeira forma. A gente teve esse resultado aqui. A que foi feita na outra forma tem um resultado, por mais que seja semelhante, olha só, é um resultado diferente. Por quê? Porque enquanto essa daqui eu utilizei somente 5 tirinhas de vidro, isso na primeira e segunda camada, depois mais 4 na terceira e quarta, essa daqui eu utilizei 2 a mais em cada camada. Então eu tenho uma peça mais cheia, como vocês podem ver, que dá um resultado. Eu gosto mais desse resultado aqui, com peça mais cheia, dá um resultado aparentemente mais satisfatório. Então você vê, ó, que é uma peça que tem bastante brilho, não sei se vai dar para pegar na câmera. Olha só, é uma peça que tem bastante brilho, tem algumas pontinhas aqui que eu vou ter que dar um acabamentozinho depois, mas é só detalhe. O foco principal aqui é o modelo de peça que dá para vocês criarem somente utilizando tirinhas de vidro. Para que vocês façam as tiras de vidro, eu recomendo que vocês pratiquem um pouco com o seu cortador, para que as tiras que vocês forem criar saiam o mais reta possível.
justamente para que o efeito fique semelhante a esse daqui. Caso vocês queiram criar tiras mais grossas, tiras menores, isso vai da preferência de cada um. O objetivo aqui desse vídeo era mostrar o efeito de trançado do vidro, ou seja, agrupando, fazendo aquelas 4 camadas, você tem um resultado em que o vidro parece que ele está trançado. E aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Isso vai ajudar bastante a gente. Aqui na descrição do vídeo, vou deixar um material onde eu explico um pouco mais a fundo sobre questões a respeito do fusing. O link está aqui embaixo. Caso você queira saber um pouco mais, é só clicar nele e fazer o download. E caso você tenha alguma dúvida a respeito desse assunto ou sobre o universo do fusing, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou tirar ela para você. Se você participa do nosso grupo lá no Telegram, você já deve saber que muitas das dúvidas que o pessoal está colocando aqui no canal eu estou respondendo lá, né? Aquelas dúvidas que necessitam um pouco mais de detalhes, de uma explicação um pouco mais minuciosa, eu estou fazendo lá no Telegram. As mais simples eu respondo aqui embaixo mesmo. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!